Olá, eu sou Felipe Mendonça, esse é o Sem Gravata, um canal em que nós falamos um pouco de política, um pouco de direito, falamos a respeito de atualidades, interagimos com outros canais e com vocês, e também tentamos trazer um pouquinho da divulgação científica de humanas para conhecimento geral de todos, certo? Pois bem, hoje eu vou tratar de um tema bem polêmico, mas eu discordo um pouco dessa polêmica. Eu considero que não é tão polêmico assim. Na verdade, tem um erro no debate muito grande, já vou falar a respeito disso, que é o tema aborto. Antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, que você clique ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Peço que compartilhe o vídeo. Então, se você tem um pastor aí que tenta te convencer que deve lutar contra a descriminalização do aborto, né, mostra isso para ele. Talvez ele não saiba o que ele está pregando, né? Se você eventualmente aí se surpreendeu porque não sabia das coisas que eu vou passar aqui para vocês agora, compartilhe o vídeo, mostra isso para todo mundo. Tudo isso ajuda bastante o canal está nascendo agora. Eu ainda tenho uma precariedade muito grande de equipamentos, né? Então tô trabalhando com o meu celular, o áudio ainda não é perfeito, eu vou investindo aos poucos. Então me ajudem, que conforme vocês forem me ajudando aí, o canal vai melhorando com toda certeza, tá bom? Então vamos lá. A deputada Tabata Amaral, ela disse recentemente que o tema aborto o Estado já trata de forma suficiente, então que ela considera que não tem que mudar nada. Eu vou deixar esse juízo de valor para vocês. Vocês vão dizer depois se a Tabata tem razão ou se não tem. Ela estudou em Harvard, então eu vou pressupor que ela sabe o que eu estou falando nesse canal, tá? Então ela tem conhecimento do que eu vou passar para vocês agora, né? Eu acredito que tenha alguém que estudou em Harvard, que até pouco tempo atrás se apresentava como uma progressista, né? Que no mínimo tem uma vivência de Estados Unidos. Eu acredito que conhecimento suficiente ela tem. Aí vocês fazem o juízo de valor, se ela está correta, se não está, se isso foi populismo ou se não foi. De qualquer forma, é um tema que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque todo mundo acha que ele é muito polêmico, mas a verdade é que não é a polêmica em si. O que seria uma polêmica? Polêmica seria eu ter uma possibilidade de um posicionamento A ou um posicionamento B, e tanto um quanto o outro ter uma base de razão a partir de estudos. Então, quanto mais eu estudar, mais eu vou me convencer que A está certo ou que B está certo. Então, eu tenho ali uma divergência que a gente chama de divergência moral razoável, tá? Então, eu posso considerar A ou eu posso considerar B, e nenhum dos dois sendo fruto de desconhecimento. O caso do aborto não é esse. Por que que não é? Porque as pessoas confundem o espaço do debate. Uma coisa é eu debater a respeito da moralidade de abortar. Então, eu, por exemplo, Felipe, eu sou contra o aborto de um filho meu. Se eventualmente eu tiver uma gravidez indesejada, eu vou fazer de tudo para que não tenha um aborto. Vou tentar passar segurança para a pessoa, vou falar que pode contar comigo, que não precisa temer e etc. Vou fazer o que for necessário, o que uma pessoa que realmente é contra o aborto deve fazer, né? Infelizmente tem muita gente aí que prega contra o aborto, mas na hora que mulher engravida, desaparece, né? Então, eu, como uma pessoa que moralmente discordo do aborto, eu vou fazer de tudo para que um filho meu não seja abortado, né? Se eventualmente uma amiga, uma aluna, e isso já aconteceu, né, vier conversar comigo e falar, eu tô pensando em abortar, eu vou tentar mostrar caminhos para a pessoa não abortar, porque moralmente eu discordo do aborto, eu não acho legal abortar. E tá tudo certo, isso é pessoal, cada um tem a sua moral. Outras pessoas vão falar, olha, eu considero que tá tudo ok, né, acontece acidente e, na minha opinião, tudo bem abortar. Então, algumas pessoas moralmente concordam ou discordam do aborto. Algumas pessoas não têm, enfim, não ferem nenhuma norma moral dela fazer um aborto. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto moral porque não nos importa. Por que não nos importa? Porque nós estamos tratando do Estado, ou seja, o que o Estado pode fazer
em relação ao aborto, como que o Estado pode tratar a questão. Percebam que há uma diferença muito grande, porque moralmente eu não tenho muito o que fazer, né? Assim, eu não posso mudar a cabeça de uma pessoa, fazer com que ela concorde com os meus valores morais. Eu posso dizer que concordo, que discordo ou concordo, mas nunca efetivamente mudar a cabeça dela. Agora o Estado sim, ele tem instrumentos, que é efetivamente, né, principalmente a lei, né, para tentar dentro da sociedade atingir as suas finalidades. Certo? Então vamos sair da parte moral, porque a parte moral, eu acredito que uma grande maioria do povo brasileiro seja contra o aborto. Tá? E não estou entrando no debate da questão moral. Todo o respeito do mundo àqueles que acham que moralmente está tudo certo abortar. Isso não me diz respeito. O que me diz respeito, e diz respeito a todo mundo, é como o Estado vai tratar disso. Então vamos lá, o Estado pode ter três posicionamentos, né, para qualquer coisa. Ele pode querer fomentar aquilo, ele pode querer fazer com que aquilo aconteça com maior frequência. Por exemplo, doação de sangue. O Estado ele vai investir em campanhas para que vocês doem sangue, porque doar sangue é algo bom, tá? O Estado ele pode ser neutro, ele pode simplesmente não se intrometer. É a questão da religião, ou deveria ser, né? O Estado em questões religiosas ele é laico. Isso é uma neutralidade. O Estado ele não vai nem combater as religiões e nem tentar propagar as religiões. Isso deveria ser dessa forma. Nós temos várias críticas ao Estado, à realidade fática dos governos e dos órgãos estatais diante da laicidade, né, que eles não respeitam, mas, enfim, o Estado ele é teoricamente neutro em questões religiosas, tá? E ele pode ser contra. Quando ele é contra, ele precisa diminuir os índices daquele fato. Aquilo precisa ocorrer em menor frequência. Daí nós temos uma lista enorme. Todos os crimes são efetivamente condutas que nós queremos combater. Só os crimes? Não, tem outras que nós combatemos sem criminalizar. O exemplo é o cigarro. Né? Antigamente, nós tínhamos um número muito grande de fumantes e o Estado, sem criminalizar, ele foi lá, começou a proibir fumar em lugar fechado, estabeleceu multa pesada para os ambientes em que permitem que pessoas fumem, né, nos seus recipientes, enfim, foi proibindo o cigarro, foi tornando a vida do fumante cada vez mais chata e com isso a diminuição no mundo inteiro do número de fumantes foi enorme. Então o Estado ele tem como finalidade diminuir o número de fumantes, assim como ele tem a finalidade de diminuir os índices de aborto, tá? Por que o aborto, o Estado não pode ser pró nem neutro? O Estado não pode ser pró-aborto, ou seja, abortista, tá? Pois a nossa Constituição ela garante o direito à vida e nós também temos, dentro de uma proteção no Estado de Direito, uma lógica de que qualquer pessoa que se sinta eventualmente lesada por um ato de uma outra pessoa, por uma conduta de uma outra pessoa, o Estado tem que socorrer. Então, se eu for lesado em direito, de qualquer forma possível, o Estado tem que socorrer. E daí, o aborto, ele pode lesar, sim, pessoas em direito. Tanto, eventualmente, um pai que não queria, como eu não queria que ocorresse o aborto, como o próprio feto, e daí não vou entrar na discussão científica se o feto, a vida começa no momento da concepção ou não vou nem entrar nisso. Mas se há a possibilidade de alguém se dizer lesado em direito, o Estado não pode ser neutro, né? E ele também não vai poder ser pró, não vai poder ser favorável. Então ele vai ter que combater essa conduta. Então, de qualquer forma, qualquer regulamentação, qualquer ato do Estado em relação ao aborto será sempre visando combater o aborto, ou seja, diminuir os índices de aborto dentro da sociedade. Então perceba que nós estamos em dois debates distintos, o moral, que é uma coisa, e o jurídico-político, que é outra, que é o que o Estado pode fazer a respeito.
Problema: as pessoas que estão lutando para manter a criminalização do aborto acham que estão lutando contra o aborto. Só que isso, na verdade, é uma luta a favor do aborto. Isso é uma luta para manter as coisas como estão hoje. E os índices de aborto no Brasil são altíssimos. Para você combater o aborto, criminalizar é a pior medida possível. Basta vocês pensarem, você conhece alguém que já foi preso, alguma mulher que foi presa por abortar? Dificilmente vocês conhecem. Motivo: ninguém pode produzir provas contra si. Então, a não ser que seja presa em flagrante delito, ou seja, no momento em que está abortando, dificilmente uma mulher vai responder pelo aborto, certo? Porque ela não vai falar que sofreu um aborto natural. É raríssimo uma mulher ser presa pelo aborto. Então, criminalizar não é eficiente. Além disso, absolutamente nenhuma mulher, no momento em que está grávida, numa gravidez indesejada, vai pensar: olha, eu acho que eu vou olhar aqui o Código Penal para ver se devo ou não abortar. A consciência dela não está preocupada com ser crime ou não. Ela está preocupada em qual vai ser a realidade dela com aquela criança. E daí você tem realmente situações graves em que a mulher foi abandonada pelo pai, né, do feto dela, foi abandonada pela sua própria família, que mandou ela se virar, quem mandou engravidar, né? A sociedade que trata ela como sendo uma pessoa, né, uma vagabunda, uma mulher enfim, que faz coisas erradas, quanto o homem ninguém fala nada, ninguém faz nada, né, o homem abandona, desaparece. Eu, como advogado, inúmeros processos de pensões alimentícias contra pais que não querem pagar pensão para os filhos. Então, assim, o que a mulher vai, naquele momento, pensar não é se é crime ou não, mas sim qual vai ser a sua situação tendo a criança. Se você criminaliza, ela não tem como chegar em nenhum lugar oficial, né, num hospital público ou num hospital até privado, mas de alguma forma se comunicar falando: olha, eu quero abortar. Ela só vai poder fazer isso em clínicas clandestinas, certo? Pois bem, e daí você está impedindo exatamente o principal canal para poder atingir essa pessoa e tentar ajudar ela para que ela não precise abortar. Então, quando a gente fala em descriminalizar o aborto, a nossa ideia é regulamentar e não liberar. Ninguém vai ser obrigado a abortar, ninguém não vai ser uma coisa neutra em que o Estado não vai se importar, mas sim regulamentar, ou seja, criar procedimentos que façam com que essa pessoa tenha a condição de receber toda a educação possível, né, todo o suporte possível para eventualmente desistir de abortar. Em todos os países que o aborto foi regulamentado, os índices diminuem drasticamente. Tá? Então, quando você regulamenta o aborto, a mulher, ao chegar no hospital e falar que vai abortar, ela vai passar por várias etapas. Ela vai ser recebida por uma psicóloga. Uma psicóloga, muitas vezes, só de segurar a mão dela e falar: calma, vai dar tudo certo, boa parte das mulheres já ficam mais tranquilas, porque existe um índice grande de aborto por mulheres que estão em pânico e que ninguém lhe deu um suporte tão básico quanto segurar a mão e falar: calma, que vai dar tudo certo. Tá? Assistente social vai analisar toda a condição dela, vai tentar ali mostrar para ela onde que tem creche perto da casa dela, que ela possa deixar a criança para poder trabalhar e estudar, né? Vai mostrar todo o suporte público que ela pode receber, todo o suporte social, vai ajudar ela de diversas maneiras a analisar a família, tentar resolver problemas familiares. Enfim, assistente social, para ter acesso a essa mulher, não pode ser crime. Se for crime, assistente social nunca vai chegar na mulher que quer abortar, tá? Nós, advogados, inúmeras mulheres abortam por não saber quais são os seus direitos. Hoje, nós temos uma proteção, inclusive, durante a gestação. É possível conseguir pensão alimentícia durante a gestação. Tá? Nós temos decisões do STJ condenando o pai que abandona à indenização. Então, nós estamos evoluindo. É extremamente comum mulheres acharem que não vão ter direito a nada, porque o cara não tem nada no nome dele. Ah, ele é rico, mas nada está no nome
nome dele, ele não é registrado, enfim. Só que o judiciário não pensa dessa forma. O judiciário, em relação à pensão alimentícia, ele olha o padrão de vida do pai e ele determina a pensão alimentícia independente de quanto ele ganha registrado na carteira de trabalho, né? Então, as coisas são bem menos complicadas do que as mulheres acreditam nesse momento. Óbvio que não é mil maravilhas, nós estamos lutando para melhorar cada vez mais, só que um conhecimento jurídico nesse momento pode evitar um aborto. Conhecimento médico, saber o que acontece com o corpo durante um aborto, ter contato com outras mulheres que abortaram e se arrependeram, tudo isso faz com que o índice de aborto diminua. O Uruguai estabeleceu 5 dias de reflexão, ou seja, depois de passar por psicólogo, assistente social, médico, advogado, né, assistir palestras de gente que se arrependeu por abortar, fica lá 5 dias pensando a respeito. Os índices no Uruguai, dentro desses 5 dias de desistência, são altíssimos, mostrando que é uma medida muito eficiente. Nos Estados Unidos, alguns estados exigem que a mãe veja o ultrassom, porque ao ver ali o coraçãozinho batendo, coisas do gênero, ela talvez desista de abortar. Algumas, de fato, vão passar por tudo isso e vão manter a decisão de abortar, tá? Mas, ainda que elas passem por tudo isso e abortem, elas vão receber uma carga de educação, né, de informação que provavelmente fará com que ela não repita o erro. E ainda que uma ou outra repita, numa análise geral, com toda certeza, a maioria não repete. Isso é o que acontece nos diversos países. Então os índices caem. Então quando você luta contra a descriminalização do aborto, você luta a favor do aborto. Você luta para que os índices de aborto continuem o mesmo. Você não está lutando pela vida. Até porque se você quer lutar pela vida, a vida da mãe também importa. E inúmeras mulheres, por ser crime, acabam utilizando técnicas medievais de aborto e acabam indo para o hospital em situações já graves, né? Muitas morrem por causa das técnicas medievais de aborto. Então, se você quer lutar pela vida, se você quer lutar contra o aborto, você precisa lutar pela regulamentação do aborto que vise diminuir os índices e aumentar a segurança das mulheres para que não sofram num procedimento medieval, tá? E, por fim, falando um pouquinho com os conservadores costumam não se importar tanto com a saúde das mulheres, o que eu considero lamentável. Eu não considero nem que sejam bons conservadores, mas infelizmente aqui no Brasil nós temos um número grande de pessoas que se apresentam como conservadores, mas eu acho que são nem como conservadores poderiam se apresentar. Mas se comunicando com esses que não se importam com a saúde da mulher, financeiramente, o aborto feito com técnicas medievais custa mais caro para a gente, porque elas costumam depois acabar no hospital público e os procedimentos hospitalares posteriores a essas técnicas medievais são muito mais caros do que um aborto regulamentado. Então, se você quer diminuir os gastos com o aborto, o melhor caminho é regulamentando, porque custa mais barato, efetivamente pagar o aborto, né, com procedimentos corretos, daquelas que, apesar de passarem por toda essa peneira, ainda assim decidiram abortar, do que arcar com os custos daquelas que vão para o hospital público após um procedimento medieval. Daí você vai falar, mas não tem que pagar dessas mulheres? Não tem como você afirmar isso, porque ela não é obrigada a falar que fez um aborto. Ela pode falar que sofreu um acidente, que sofreu um aborto natural, e o hospital terá que dar atendimento a ela de qualquer forma. Então, portanto, a minha preocupação maior é com a saúde da mulher de qualquer forma. Então, portanto, se você se preocupa com o dinheiro, até nisso é melhor regulamentar o aborto do que manter ele criminalizado. Percebam que vocês podem estudar muito o tema, mas muito, muito, muito mesmo. Vocês não vão encontrar argumentos jurídicos, políticos que sustentem que criminalizar o aborto é uma medida eficiente para diminuir os índices de aborto dentro de uma sociedade. Podem estudar. Então, se você, ao estudar o tema, você
tende a sair de um posicionamento, você não está diante de uma polêmica. O tema acaba sendo polêmico pelo desconhecimento das pessoas na rua. Fiquem à vontade para fazer o juízo de valor que quiserem a respeito da Tabata Amaral. Será que ela sabe de tudo isso? Deputada, se você não sabia, eu peço desculpas, porque eu realmente gravei esse vídeo acreditando que você saiba disso. Se não sabe, então agora está sabendo. Eu espero que mude de opinião, né? E que se posicione como alguém que representa o povo brasileiro, que foi eleita como progressista, né? E como alguém que tem um conhecimento alto por ter feito Harvard. E se você tem esse conhecimento agora, você lute pelo que efetivamente dá resultado, tá? Repito, não confundam com o debate moral. Esse debate moral é até difícil, porque você realmente não vai convencer uma pessoa a moralmente aceitar ou não aceitar o aborto. Isso é muito pessoal, isso é muito individual e tá tudo certo. Então, aí também não tem debate. Né? Se você efetivamente é contrário ao aborto, né, não quer que alguém aborte um filho teu, moralmente contrário, você é obrigado a respeitar que outras pessoas não pensem igual a você, porque você não tem nenhum mecanismo para mudar isso, certo? Agora, o Estado tem um mecanismo para diminuir os índices e esse mecanismo é a regulamentação. Eu espero que vocês tenham gostado de novo. Cliquem aqui no joinha, cliquem em compartilhar, compartilhem com todo mundo, manda para aquele pastor que prega a respeito da vida e ele está bem intencionado. Se ele está bem intencionado, vamos mostrar para ele que o caminho correto é a regulamentação e não a criminalização, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim. O canal está começando agora, os meus equipamentos ainda são muito precários, o som ainda está péssimo, eu estou gravando com o meu celular, enfim. Aos poucos eu espero ir melhorando e até a minha fala, a minha dicção, né, algumas, eu falo muito coisas do gênero, eu pretendo melhorar, vou treinando aqui, vou melhorando com o tempo, tá bom? Agradeço a todos, até a próxima, tchau, tchau.